licença não concedida a um jovem vendedor de frutas e verduras em Sidi Bouzid, na Tunísia, foi o estopim da Revolução de Jasmim ou tunisiana. Mohamed Bouazizi, de 26 anos, alegando não suportar mais pagar propinas a fiscais corruptos, se suicidou ateando fogo ao próprio corpo. A revolução dá início a manifestações que culminaram com a queda no dia 14 de janeiro do presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, no poder há 24 anos. A data representa o início de uma nova era para o mundo árabe. O que parecia mais uma caída de governo em alguma parte do mundo se torna no modelo a ser seguido por outros povos que vivem em ditaduras semelhantes. O caso marca o que até então era considerado imponderável e parece que derrubar governos ditadores viraria moda, mania de internet. O próximo destino das revoltas árabes seria o Egito. Desde a década de 1950, governado por militares, a nação dos faraós tinha Hosni Mubarak no poder há quase 3 décadas. Segundo testemunhas e especialistas em Oriente Médio, o país nunca viveu semelhante estado de pobreza e miséria. Basta dizer que 2/3 da população é composta por jovens e destes, 90% está desempregada. As redes sociais incendiaram este contingente jovem que, após 18 dias de protestos, derrubou Hosni Mubarak, líder de um decadente governo militar. Ainda continua no poder, mas que promete fazer a transição a um governo civil. Ao mesmo tempo em que Mubarak e Ben Ali caíam, os desgostosos árabes derrubaram o primeiro-ministro da Jordânia, Samir al-Rifai. No Líbano, caiu constitucionalmente o governo de Saad al-Hariri. Mas as revoltas árabes continuaram. Iêmen seguiu os modelos vizinhos e saiu às ruas para protestar. Como consequência, Ali Abdullah Saleh, no poder há 33 anos, declarou que não concorrerá mais às eleições. Iraquianos e iranianos também se pronunciaram e o primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Malik, declarou que também não vai se candidatar à reeleição em 2014. E agora é a vez da Líbia, 12º produtor mundial de petróleo. Centenas de pessoas já foram mortas por pedirem o fim do regime liderado por Muammar Gaddafi. À frente do país africano desde 1969, o ditador líbio é considerado um dos mais cruéis do mundo. Ele está prestes a cair, pressionado pelas principais potências mundiais. O que acontece com o mundo árabe? O que está por trás de tantas revoltas? A falta de liberdade de expressão, de direitos humanos, o petróleo ou temas religiosos? Estas e outras questões serão abordadas à luz da Bíblia no programa que começa. Olá, muito boa noite. Está começando o programa Mundo Árabe, a Revolução Inesperada. E você está convidado a participar com a gente durante 1 hora de reflexões, debates e questionamentos sobre o que está acontecendo no mundo árabe. Se há 3 meses atrás perguntássemos a analistas políticos se essa onda de protestos iria acontecer, iria derrubar ditaduras, eles diriam que isso seria praticamente impossível. Então, o que nós estamos acompanhando na mídia, esse momento que o mundo árabe está passando, é um momento histórico. E para nos ajudar a refletir, a questionar e a pensar sobre tudo o que está acontecendo, nós temos, além de você que está aí do outro lado, alguns convidados especiais aqui no estúdio. Dr. Rodrigo Silva, boa noite. Boa noite, Betina. É um prazer estar aqui mais uma vez na TV Novo Tempo. É bom tê-lo com a gente aqui. Dr. Rodrigo Silva é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia de São Paulo. É pós-doutor em Arqueologia Bíblica pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. É isso mesmo, né? E também é graduado em Teologia e Filosofia e mestre em Teologia Histórica. E atualmente está concluindo aí o 2º doutorado em Arqueologia Clássica pela USP.
e tem também aí algumas experiências em escavações no Oriente Médio, doutor Rodrigo. Nós tivemos a oportunidade, por força da especialização em arqueologia, de conviver um pouco com o mundo do Oriente Médio, especialmente Israel, tanto no lado dos israelenses como do lado dos palestinos, também na Jordânia, no Sudão, no Egito e em algumas regiões ali da redondeza. Então a gente conhece um pouquinho como é a cultura daquele lugar, alguns ambientes políticos, e realmente essa situação agora nos impressiona bastante. Ok. Também está conosco o doutor Vanderlei Dornelles. Boa noite. Boa noite, Betina. É um prazer estar com você e com a Rede Novo Tempo nessa noite. É bom tê-lo com a gente aqui. O doutor Vanderlei é redator da Casa Publicadora Brasileira, 6 anos como pastor em Brasília e em Goiás. No NASP, ele atua como professor e coordenador, né? Tem graduação e mestrado em Teologia e em Comunicação Social e em dezembro de 2009 recebeu aí da USP o título de doutor em Ciências pela defesa da tese Desenvolvimento do Pensamento na Nova Ordem da Cultura Norte-Americana. É isso mesmo? Isso. Todos os impérios, Betina, têm um fundamento, né, religioso ou mitológico que dá sustentação à ideia de um império. Então eu comecei essa pesquisa que gerou essa tese com o objetivo de entender, né, como se desenvolveu, como se formou esse fundamento religioso e mitológico que é a base do Império Americano. E como essa nação se desenvolveu, né, essa ideia de que ela é uma nação escolhida, um povo eleito e chamado por Deus para a concretização ou construção de uma nova ordem mundial. Então essa foi a proposta da nossa tese. E eu também estudei alguns filmes para mostrar como essas ideias do Império são difundidas para o mundo, né, através daquilo que eles fazem de melhor, ou talvez de uma das coisas que fazem de melhor, né, que são os filmes. Essa nova ordem que de repente pode estar se instalando por aí. E você pode nos ajudar a fazer esse programa, pode participar com a gente, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre essa revolução, essas revoltas que estão acontecendo no mundo árabe. E você pode participar pelo Twitter, @TV Novo Tempo, que está aparecendo aí no seu vídeo, ou você pode participar também através do nosso e-mail, ntespecial@novotempo.org.br. Mande a sua pergunta, que durante 1 hora nós vamos discutir essas questões que estão deixando o mundo de uma forma em geral muito surpreso. Dr. Rodrigo Silva, ninguém esperava que acontecesse isso e realmente, de maneira internacional, o mundo está surpreso. Realmente, o mundo está surpreso e nos últimos anos nós temos visto transformações que, na verdade, os políticos talvez já sabiam delas, mas nós, como você falou, o público leigo, o público geral, não tínhamos conhecimento disso. Você vê a queda do Muro de Berlim, foi algo praticamente inesperado, a perestroika de uma hora para outra. E novamente nós estamos vendo um novo andar da carruagem muito acelerado. De uma hora para outra o mundo árabe está modificando-se acentuadamente. E nós somos obrigados, a minha área da filosofia também aí, a fazer uma leitura filosófica e pela teologia também uma leitura profética de tudo isso. O que significam esses acontecimentos? Uma coisa é fato, os acontecimentos estão sendo rápidos, surpreendentes e de consequências extraordinárias, de proporções nunca imagináveis. Doutor Vanderlei, por que não se esperava essas revoltas? Não se esperavam? Tem-se uma cultura que determina, que controla e de repente tudo vai mudar. É isso que está acontecendo? As ditaduras são regimes fechados, né? Principalmente para a comunicação. Então, como nós não sabemos o que está acontecendo dentro de uma ditadura, quando explode uma revolução, a gente fica surpreso, né? Mas a gente sabe, presume que pessoas estão morrendo, que o dinheiro é gasto, né, de forma imprópria, que há muita injustiça, mas o povo é reprimido. E então isso chega até um ponto que a repressão perde o controle, né? E então vem uma revolução. Todos os regimes ditadores caem de uma hora para outra. Para nós que estamos de fora, mas para aqueles que estão lá dentro, eles já esperavam por isso há muito tempo, né? Essa necessidade de ter liberdade, de poder se expressar, de repente isso veio à tona. Mas será que essas revoluções, essas revoltas realmente vão dar em alguma coisa? Ou de repente a gente pode ver ditadores como Mubarak caindo e outros ainda que podem vir a cair? E de repente outros ditadores não podem ser conduzidos, doutor Rodrigo, ao poder e permanecer como está o regime militar? Claro. Tanto é que apenas um adendo no que o professor Dornelles falou, realmente eles esperam, mas ao mesmo tempo não. Fazendo uma comparação, Hitler, o Reich caindo,
toda a potência alemã perdendo baixas, e Hitler se achando ainda um deus que ia ficar, e os últimos com ele ali achando que Berlim não cairia jamais. Ou agora nós vemos aí o Saddam Hussein também até o último momento gritando que ainda era o governante. Agora também a Muammar Gaddafi tendo a mesma posição: não, o povo me ama e eu vou vencer, eu vou ficar aqui. O ditador, ele é um pouco alienado, ele espera essa queda, mas comporta-se como se não esperasse. Quando você pergunta a questão de novos ditadores surgindo, eu me valho aqui de uma máxima de Paulo Freire, que ele falava muito no seu livro sobre a pedagogia do oprimido. Paulo Freire colocava um axioma sociológico que não temos como escapar. O axioma é o seguinte: todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. Essa é quase que uma fatalidade da situação humana. Dê poder a um homem, uma mulher, e você descobre realmente como é o caráter dele. Infelizmente, nós vivemos realmente num mundo que coisas são consertadas para novos problemas surgirem. Até quando será isso? É uma boa pergunta. Mas, de fato, pode ser que uma opressão caia para surgir outro governo de opressão, e é bom que se deixe claro que há mais de uma maneira de fazer opressão. Eu posso, por mais contraditória que pareça a minha frase, fazer uma opressão automaticamente, grandemente democrática. É uma opressão, mas com características de democracia. É possível que nós vejamos esse cenário no mundo nos próximos anos ou nas próximas gerações que se seguem. Falando em democracia, a gente pode dizer que talvez seja, se não voltarem as ditaduras, seja um momento de transição da ditadura, do regime ditatorial, para esse Estado democrático? A gente pode dizer que é isso? Porque desde que começaram as revoltas, a Turquia foi apontada como um modelo, como um exemplo a ser seguido. É mais ou menos isso que pode vir a acontecer, doutor Dornelles? Algumas das ditaduras que estão caindo foram ditaduras que tomaram o poder da monarquia, como o caso da Líbia. Então, houve uma substituição de poderes ditatoriais. Mas agora é uma revolução que nasce do povo. E os revolucionários querem ou têm preferência por um Estado parlamentarista, porque eles temem que um regime até presidencialista concentre poder numa só pessoa, né? E eles têm o risco, né, de voltar a serem oprimidos outra vez ou continuarem sendo oprimidos. Então existe um anseio popular, é uma revolução que nasce do povo, e o povo tem esse desejo, né, de constituir um Estado regido por uma Constituição e que não concentre o poder nas mãos de uma só pessoa. Então é possível que não haja realmente uma nova ditadura, pelo menos em boa parte desses países, porque há uma diferença grande do paradigma, né, da mudança de poder, das últimas mudanças em relação a essas que estão ocorrendo agora. Agora, nesse aspecto, me permite um adendo aqui. Quando a gente fala uma revolução que nasce do povo, embora seja uma verdade isto, é uma verdade que precisa também ser explicada. O povo em si não faz revolução. Por que o povo não faz? Porque o povo precisa de um líder, uma população. Alguém que conduza. O povo mesmo não vai para lugar nenhum. Sempre tem que ter um Moisés para tirar o povo do Egito. Então, quando diz o povo faz revolução, tem intelectuais por detrás disso. Deixe-me tomar um parâmetro histórico. A Revolução Francesa, que começou em 1780. A Revolução Francesa, que durou 10 anos, aparentemente foi uma revolução do povo. O povo saiu pelas ruas de Paris gritando igualdade, fraternidade, liberdade, mas por detrás do povo você tinha pensadores como Robespierre e outros mais que estavam conduzindo o povo. Às escondidas. Exatamente. Nós também temos interesses aparentemente ocultos que estão conduzindo esse povo. De fato, pelo matiz, pelo colorido de cada cultura, não devemos esperar modelos. A mesma coisa que aconteceu na Líbia, vai acontecer, o que aconteceu no Egito vai ser a mesma coisa da Líbia. Pode ser que até amanhã já tenhamos novos desdobramentos, novos países. A Arábia Saudita, por enquanto, está um pouco tranquila, né? Aparentemente estão tendo pequenos focos lá, mas uma coisa é certa. O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Essa frase do Nelson Rodrigues, que é um pouco mal interpretada, ela não é bem dele. Essa frase foi escrita justamente por Johann Hess, que era um escritor alemão, que ele escreveu essa frase em protesto no livro quando Hitler foi proclamado o Führer por todo o parlamento alemão. Então ele falava o seguinte: o parlamento unanimemente aceitou Hitler como Führer, mas essa unanimidade é burra. Então, fazer um desdobramento disso, nós não vamos esperar que os matizes sejam iguais, porém, é possível se traçar tendências. E quais seriam essas tendências? Entre os revolucionários, há líderes como pesquisadores da cultura islâmica, professores universitários, donos de escola, intelectuais, advogados. E essas pessoas são membros da comunidade, são membros da sociedade, são formadores de opinião. Então, é uma revolução do povo na medida em que nasce a partir de pessoas integradas ao povo, né? E não de pessoas que estão dentro do Estado. Quando Gaddafi tomou o poder, ele era um coronel
da monarquia. Alguém do próprio Estado, né? Um chefe das Forças Armadas. Então existe essa diferença, embora eu preciso concordar com o professor Rodrigo, de que o povo realmente, muitas vezes, luta e nem sempre leva o melhor da vitória, né? Porque há líderes, e às vezes os líderes terminam depois traindo o povo. Mas há essa diferença que a gente precisa notar. E esperamos, né, que ela traga um resultado bem melhor para essa gente que precisa de liberdade, né? De que os seus direitos sejam respeitados, que eles tenham direito à educação e à saúde, né? Coisa que para nós aqui achamos que temos pouco, mas temos muito mais do que eles. Eu queria voltar numa questão que o doutor Rodrigo falou a respeito desses motivadores que de repente ficam escondidos, né? Os pensadores, alguém que conduz o povo. Será que por detrás de tudo isso não tem um fator econômico muito forte? Porque a gente sabe que a região de conflito ali é uma região petrolífera, né? E que serve como área de transporte de matéria-prima para o Ocidente, através do canal de Suez. Não tem, de repente, um motivador econômico muito forte por trás e não está sendo divulgado isso? Eu chego quase a falar uma coisa que eu não sei se o professor Dornelles vai concordar comigo, Betina, mas eu tenho quase que uma ideia que esse fator econômico chega a ser superior ao fator religioso, embora quando fale de Oriente Médio, quando fale de povo muçulmano, a primeira coisa que vem à cabeça é o Islã, é o Alcorão, é Mohammed, o profeta, e Alá, o único Deus, etc. Esses motivadores são a propaganda, mas por detrás da propaganda sempre tem uma intenção. Você sabe, tem a propaganda do rapaz e da moça bonita num carro, mas por detrás existem interesses comerciais, a imagem é apenas um conduto de sedução. Eu acho que o fator político e, principalmente, como você colocou, econômico, supera isso. Só para você ter uma noção... Só um exemplo rápido aqui, só para ter uma noção. Ele está se mexendo na cadeira ali, acho que ele eu acho que porque a tese dele é a base religiosa, né? Eu li uma parte da tese dele. Só que é interessante que a religião nem sempre vai vir na forma teológica, doutrinária, como nós imaginamos. Eu posso falar de religião até no meio ateísta, comportamento religioso, melhor dizendo. A comunidade, você vê os próprios árabes, a Irmandade Árabe, formada em 1928, eles mesmos não têm interesse em tomar o poder do Egito agora, porque eles sabem que eles não vão ser bem recebidos pelo mundo ocidental. Eu só queria dar essa evidência antes de dar a palavra para ele. A Irmandade Árabe, que é o que todo mundo tinha medo que tomasse o poder no Egito, depois que Hosni Mubarak deixasse o poder, que eles tomassem que ia ser uma ditadura, eles não querem, porque eles sabem que alguns regimes totalitários, ou que têm aparência disso, como o Hamas, acabam dando um tiro do próprio pé, porque são países que ficam isolados, e nem o mais acirrado líder quer ficar isolado do mundo comercial ocidental. O senhor concorda nessa tese, doutor Rodrigo, mais econômica do que religiosa? Sabe, quando eu estava defendendo minha tese na USP, um professor disse assim: você falou muito de religião, mas o que move o mundo é o dinheiro. Olha só. Não fui eu, viu? Foi outro. Mas o dinheiro também faz parte da religião. Bom, desde que o Ocidente tornou-se um espelho para o mundo, né? E as pessoas estão vendo o que o Ocidente tem, né? Em termos de entretenimento, em termos de consumo de bens, de consumo de tecnologia. Então, o poder aquisitivo para ter esses bens tornou-se um objetivo, né? E quase que um projeto de vida de todo mundo. E nós vemos agora nessas revoluções os jovens, né, lutando para ter liberdade, porque eles querem ter também condições de consumo. Então existe uma motivação econômica forte. Mas há questões religiosas fortes também atravessadas, né, nessas revoluções. E elas precisam ser consideradas. Mas mais à frente um pouco nós vamos voltar a esse tema da religião, né? Mais fortemente sobre essa questão, né? Eu queria perguntar para os senhores se vocês acreditam que o Islã sai fortalecido dessa questão ou ele não escapa da globalização? Bem, quem vai responder primeiro? Eu vou começar com um detalhe. A gente tem que entender a mente do pessoal do Oriente Médio para poder entender alguns processos. Essa questão. E outras também. Convivendo com eles, como eu convivi de perto, que é uma coisa é você ir até o Oriente Médio como turista. Você vai no ônibus, tira foto e volta. Outra coisa é você ir, tendo que ir ao supermercado, pegando ônibus, indo para aula. Quanto tempo o senhor ficou lá? Na verdade, eu nunca morei lá, mas durante vários verões eu ia, quando eu fiz o curso pela Universidade Hebraica, a gente passava todo o verão do Hemisfério Norte lá em escavações. Então, no sábado, voltava para Jerusalém e tudo. No Egito também, quando a gente foi, a gente passou lá um mês. Você conhece bem aquela cultura? Exatamente. Indo de pegar ônibus mesmo, de pegar táxis, de tentar arriscar uma, duas, três palavras em árabe ou hebraico, de ser confundido com o egípcio.
e ter que falar em Israel que você não era Anamazri, né? Eu sempre brincava, Anamazri, significa em árabe, eu sou egípcio. Então o pessoal pensava que eu era e pedia documento no Brasil, nunca fui parado, e lá eu tinha que falar que sou brasileiro e as pessoas pediam para falar português para ter certeza que era mesmo. Para confirmar. E eu não sei, meu vocabulário de árabe se resume a 5, 6 palavras, não vai mais além do que isso. Mas o fato é que uma coisa eu aprendi, Betina, com a cultura desse povo, e é interessante o telespectador em casa entender. No Ocidente, nós fomos obrigados, por razões culturais distintas, a fazer uma dicotomia entre sagrado e profano, entre religião e Estado, entre igreja e governo. No Oriente, na mentalidade oriental, desde os tempos milenares, isso perpetua até hoje, não existe simplesmente esta distinção. Não existe essa questão aqui de eu ser religioso ou profissional. Para eles as coisas se misturam. Então quando a gente pergunta assim, como sai o islamismo? O islamismo está misturado com toda essa questão. Coisa só. Ainda que tenha um governo secularizado, um ditador, porque os países muçulmanos geralmente são liderados por reis ou ditadores, mas sem essa distinção ocidental de religião e Estado. Para eles, a religiosidade faz parte da vida, não é uma coisa só da mesquita, é do dia a dia. No Egito, quantas vezes eu pegava um táxi e na hora da oração o taxista parava na calçada, abria o tapete e começava a orar voltado para o lado de Meca, normal, sem até me pedir licença para fazer aquilo. Numa loja, conversando com alguém, ele interrompeu. Num programa de TV não é tão errado as pessoas interromperem o programa e fazer a oração. No Brasil a gente não tem isso. Então você pergunta, será que o Islã será fortalecido? Eu direi, o Islã sairá transformado. Uma transformação que só posterior nós vamos perceber, mas ele sai transformado. Talvez não nas ideologias dele, mas na maneira de se afirmar no mundo pós-moderno. Essa seria, então, a influência das revoluções, na sua opinião, no mundo islâmico? Bem, a globalização faz com que as culturas entrem em contato, né? E esse contato fatalmente gera choques. E nos choques, cada cultura tende a se fortalecer. Em alguns grupos, porque há uma boa parcela da comunidade, da sociedade, né, da população, que termina absorvendo, né, costumes, valores, ideias de outras culturas. Eu acredito que os radicais islâmicos devem sair enfraquecidos dessa revolução, assim como saíram do 11 de setembro. Porque esse choque cultural provocado pela globalização levou os radicais a tomarem atitudes muito drásticas. E essas atitudes passaram uma imagem negativa desses radicais fundamentalistas para o mundo. Então, há temor deles agora, como o professor Rodrigo disse, né, de tomarem uma posição junto aos revolucionários e reforçarem a ideia de que eles são radicais, são agressivos, são violentos. E há muitos islâmicos que rejeitam essa abordagem, né, e essa maneira de agir do fundamentalista. Muitos não, talvez a grande maioria. Então, há possibilidade de o islamismo absorver muitos valores ocidentais, inclusive cristãos, mas é possível que um grupo radical ainda permaneça por muito tempo. Por conta desse grupo radical que se estereotipou a imagem do islamismo e é sinônimo aí de violência em muitos lugares, o mundo ocidental vê o islamismo como sendo violento. É por conta disso? Há também o problema do modelo da imprensa, né? A imprensa divulga aquilo que é agressivo, que chama atenção, né? Violência, sangue, morte. Então nós sabemos do islamismo aquilo que ouvimos dos ataques terroristas. Mas há muitas coisas do islamismo que nós não sabemos. E sem dúvida, muitos deles lamentam que essa imagem distorcida seja passada para o mundo ocidental. Porque há valores no islamismo que as pessoas desconhecem. E há contravalores que são divulgados pelos radicais, que certamente a Irmandade Islâmica não gostaria que fossem mantidos, né? Eu posso dar um exemplo de valores positivos do islamismo? Por favor. Eu vou falar de um deles. Aqui no Ocidente, a gente tem sempre o costume de dar ofertas para as religiões, os dízimos, todas as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, de um modo geral. Algumas de uma maneira mais agressiva, criou-se até também um estereótipo ruim da religião por causa disso. No mundo muçulmano, na religião do Alcorão, é obrigatório que todo muçulmano dê uma oferta, como se fosse um dízimo, para os pobres. Ele é obrigado a dar para a mesquita, mas também dá para os... É como se fosse um imposto
só que não governamental, porque lembra, não tem essa distinção de secular e sagrado que nós temos. É o imposto que para ele não importa se é para o governo ou para lá. Para ele é uma coisa só, que ele é obrigado a dar para os pobres. É um segundo dízimo, digamos assim. Eles têm dízimo social. Um dízimo social. Eles são obrigados a isso por religião, conforme está prescrito por Mohammed, o profeta, no Alcorão. Ok, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta com os nossos questionamentos aqui e você pode participar do nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas pelo Twitter, @tvnovotempo, ou então para o nosso e-mail, ntespecial@novotempo.org.br. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar da influência dos Estados Unidos, quais são os reflexos e como o mundo ocidental está recebendo essas revoltas no mundo árabe. Até já. Estamos de volta com esse programa especial Mundo Árabe, a Revolução Inesperada, e você já pode mandar as suas perguntas para a gente através do Twitter, @tvnovotempo, ou então pelo nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo, ntespecial@novotempo.org.br. Nós já estamos recebendo algumas perguntas e já vamos passá-las ao Dr. Rodrigo Silva e ao Dr. Vanderlei Dornelles, que estão conosco hoje aqui para discutir as questões que envolvem o mundo árabe. Nós falamos aí da queda de alguns ditadores, nós falamos aí da questão religiosa, né, da força do islamismo. E agora eu queria saber dos senhores qual é o papel dos Estados Unidos nesse cenário, doutor Rodrigo. É interessante. Os Estados Unidos têm um papel interessante. É um papel muito interessante. Os Estados Unidos, eles aparentam muito... Eu gosto sempre de trabalhar a história fazendo comparações. Não que eu acredite numa história cíclica, mas eu acho que as comparações, elas sempre são interessantes. Os Estados Unidos, eles se parecem muito com o comportamento da Roma Antiga. Ele age, às vezes, entre dois inimigos, fazendo o papel de amigo de um, depois amigo do outro, depois parece que ele está interessado em um, quando ele se enfraquece, ele se interessa pelo outro. É o que acontece agora, né? Um pouco apoio revolucionário, um pouco apoio ao governo. Exatamente. O Hosni Mubarak, ele não queria que saísse do poder, era interessante para os americanos que ele ficasse aí, porque ele era o eixo, justamente, que ajudava na paz ali na Península do Sinai com Israel, que é o mais forte aliado dos Estados Unidos ali. Depois, ele mudou o discurso, já achava que o presidente deveria sair. A Líbia, por seu fornecimento de petróleo, também era aliada, tinha até uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agora a própria Hillary Clinton vai e pede que o ditador saia. Então os Estados Unidos parece que eles vão jogando de acordo com as situações, mas tem muitos detalhes que a mídia não está cobrindo, e eu acredito que os Estados Unidos ainda estão fazendo o papel de xerife do mundo, numa situação muito mais confortável do que na época do Golfo Pérsico, da Guerra do Golfo Pérsico, seja do Bush pai ou do Bush filho, porque o presidente Barack Obama, ele tem uma situação muito mais confortável perante o mundo. Ele não está isolado com a Inglaterra como foi na época da Guerra do Iraque. Ele agora está o mundo, a ONU está fechando com ele. Ele está numa situação muito mais confortável, e eu acredito sim que os Estados Unidos estão saindo fortalecidos como, novamente, o xerife do planeta Terra. O encaminhamento para uma hegemonia americana, então, no futuro, Dr. Vanderlei Dornelles. Olha, num dos discursos importantes do ex-presidente Bush dos Estados Unidos, né, ele disse que a liberdade não é um presente da América para o mundo, mas um presente de Deus para a humanidade, que ele se vê no papel de entregar. Então, eu acredito que, por parte do sonho americano, né, muitos americanos estão festejando essas revoluções. Assim como no século XVIII, né, os americanos festejaram a Revolução Francesa, 20 anos depois da Revolução Americana. Então, o americano que conhece o sonho americano, que luta por esse sonho americano e acredita nele, né, vê toda a revolução em prol da liberdade como uma realização desse sonho. Então, o Bush acreditava, né, assim como uma tradição de americanos, né, que a liberdade é um presente, é um valor